Boa noite, irmãos. Saúde com a graça e paz. Amém. Vamos render graça ao Senhor, pois Ele é bom. É a sua dignidade e a tua raça. Contra você com os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos colocar diante dele. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Eterno de Israel, santo é o teu nome, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há outro digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor, o teu nome, Senhor. Tu és bendito, tu és excelso, estás tão alto e sublime, Senhor. Oh, nesse momento, demos graças a ti pela tua bondade, a fidelidade, pela tua benignidade, Senhor. Alcançando a vida para lá, aquela família, os irmãos espalhados, Senhor, pela face dessa terra, Senhor. Isso é com o poder, com a graça, da livramento, Senhor. Quebra os laços, quebra os milhões. Oh, Senhor, quando vamos, entendemos o
recurso financeiro compra muitas coisas, mas a verdadeira vida só vem de Deus. Amém? A verdadeira bênção vem do Senhor. Vamos agradecer aqui que a gente olha. E dizemos o teu nome para sempre, Senhor. E te sempre confiaremos, pois em ti podemos verdadeiramente confiar e esperar, pois é o Senhor que criou, que nos criou, sobre ti mesmo, sobre a rocha inabalável, nosso rocheiro, nosso fortaleza, o Senhor dos Senhores. Bendirei
que está acompanhando aí pela internet também, saúde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um domingo, tivemos uma reunião muito abençoada no período da manhã e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar tremendamente. Amém? Com a Bíblia Sagrada em mãos, vamos para a palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, vamos ver o versículo 3, o 4 e o 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ponto de partida do versículo 3. É nessa sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 10, versículo 3. Veremos o versículo 3, o 4 e o 5. Vamos fazer uma oração? Na sua fé. Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, para edificar, exortar e consolar, para abençoar todo o nosso viver. Remove de nós tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede, e acrescenta aquilo que é necessário, Senhor. Fala conosco de uma forma poderosa, que o inimigo de nossas almas seja envergonhado e confundido, seja repreendido no nome de Jesus, e que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Fala conosco de uma forma maravilhosa, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Todos encontraram aí, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 3, diz assim o texto sagrado: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos dar uma paradinha. Paulo aqui fala de militância, de peleja, de guerra. O crente é chamado a um bom combate, um bom combate na fé. Por que é o combate que é bom? Quando se pensa em combate, se pensa em algo ruim. Mas com Deus é um bom combate da fé. Por que é um bom combate da fé? Porque Deus está lutando conosco. Deus, Ele peleja conosco. Ele está na batalha conosco. Mas nós temos que entender que é uma batalha que não é contra a carne e o sangue. É contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é uma batalha, e é a batalha pela fé, porque o inimigo de nossas almas, qual que é a luta dele? Ele tenta nos tirar da fé, porque o justo viverá pela fé. Então a batalha que é travada, e ela não é travada na dimensão física, ela é travada na dimensão espiritual, é uma batalha para fazer com que você não creia, fazer com que eu não creia. Então, nós somos chamados ao bom combate na fé. Só que nós temos que usar as armas certas. E é isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala aqui. Muitas vezes, as pessoas querem vencer forças espirituais do mal com as armas erradas, e não vão conseguir. Olha só o que Paulo diz, vamos ler novamente: porque andando na carne. Quando ele fala andar na carne, não é no sentido de viver em pecado, nas paixões carnais. Ele está se referindo a estar no corpo físico, a estar no corpo mortal. Porque enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos no corpo. Um dia esse corpo ou será desfeito, porque depois da morte o corpo vai se decompor e vai voltar a ser pó, né? Do pó viemos, do corpo físico, e do pó veio, do pó voltará. Só que tem pessoas que, quando a trombeta soar, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado, e aí nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas enquanto estamos neste mundo, andamos na carne, no sentido não de viver em pecado, mas de estar no vaso de barro, de estar
no corpo mortal, no corpo físico. É isso que Paulo está dizendo, porque andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Ou seja, eu não luto com as armas da carne, eu não uso as armas humanas, mas eu me utilizo das armas espirituais, das armas que Deus me dá. E é o que ele diz aqui no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então não adianta você querer vencer uma batalha espiritual com armas carnais. Não tem como. Como é que você vai vencer os principados e as potestades das trevas se utilizando da força da carne? Não tem como, irmãos. Não tem como você enfrentar forças espirituais de forma natural. Você precisa das armas de Deus. E quais são essas armas? A palavra. Nós temos que estar firmados na palavra. Lembre de Jesus no deserto. Lembre-se de Jesus no deserto. Como que ele enfrentou Satanás? Ele enfrentou Satanás com a palavra. Mas ele enfrentou Satanás com o jejum. Ele estava consagrado. Ele estava ali em jejum e oração. Então são armas espirituais: a oração, o jejum, a palavra. Então você precisa estar armado, mas com as armas certas. Jesus, ele triunfou no deserto contra os ataques do maligno, porque ele se utilizou das armas corretas. Então olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Essas armas são poderosas no Senhor, são poderosas em Deus, para nós vencermos. Então o inimigo, ele se levanta, claro que ele se levanta, irmãos. Satanás, ele está aí, não está? No mundo, ele está atuando, e na vida dos crentes ele atua se nós dermos lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, irmãos. Preste atenção, irmãos, existe uma batalha. E Satanás, ele ataca a igreja. Por isso que Paulo também fala na carta aos Efésios, quando ele fala sobre a armadura cristã, sobre a armadura dos filhos de Deus, ele fala que Satanás, ele lança dardos inflamados. Mas nós temos que estar protegidos com o escudo da fé, para que possamos apagar todos os dardos inflamados. Então existe uma batalha, irmãos. Não pense que o inimigo vai te deixar neste mundo. Paz, o Senhor quer que nós tenhamos ela, mas em meio a este mundo nós temos que ter a paz de Cristo em meio às guerras, as pelejas da vida. No céu, na glória, aí sim vai findar toda a peleja, toda a batalha. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, o reino de Deus se toma pela força, irmãos. Você vai ter que fazer, a guerra, a batalha espiritual, mas com as armas certas, com a força de Deus, com o poder do Espírito Santo, irmãos. Mas existe uma batalha, irmãos. Às vezes a pessoa pensa que não, mas o inimigo está aí, à espreita, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então nós precisamos destruir as fortalezas do inimigo. E quando nós pensamos em fortaleza do inimigo, nós pensamos sempre no externo, não é verdade? Sempre no externo. Mas na verdade, a nossa luta está aqui dentro, na mente e no coração. Existem coisas que Satanás se utiliza para tentar alcançar êxito contra nós. Nós vamos entender sobre isso, porque Paulo fala sobre as fortalezas do maligno na sequência aqui, no versículo de número 5. Olha só o que ele fala: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são fortalezas? Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que é contra a sã doutrina,
tudo aquilo que é contra a palavra. Preste atenção, o conselho que é contrário à palavra, ele é altivo, ele é soberbo. Aquele que não aceita as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? É soberbo e nada sabe. Quem não se conforma com as palavras de Deus, né? Então, o mundo jaz no maligno. E o que acontece? Aonde Satanás trabalha? É na mentalidade das pessoas. O que a mídia está tentando impor hoje? A mídia está tentando impor, né, a vida contra os princípios da palavra. Eles querem colocar na mente das pessoas que você vivendo uma vida fora da vontade de Deus, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não é assim que o mundo tem pregado através dos filmes, das novelas, etc. Né? Eles trabalham para quê? Para induzir as pessoas, levar as pessoas a acreditar que viver segundo a palavra é algo do passado, algo antiquado, fora de moda. Ou seja, isso é um raciocínio falso. Tem versões da Bíblia, no versículo 5, que chama de sofisma. Sofisma é raciocínio falso, que é contrário ao conhecimento de Deus, ou sistema de pensamento errado baseado em emoções. Como assim? É um sistema de pensamento errado que prende a pessoa nas suas emoções também, não só no seu intelecto, no seu pensamento, mas no seu sentimento. Tem pessoas que estão presas a isso. Vamos entender. Eu estava num culto há muitos anos atrás, um pastor canadense chamado Alan Taylor. Eu nunca esqueço dessa mensagem, ficou realmente gravado no meu coração. Ele estava falando justamente sobre as fortalezas da mente, aonde o inimigo trabalha para prender as pessoas. E ele deu um exemplo muito interessante. Lá no Canadá, existia uma moça de uma fazenda que ela participava de rodeios. E ela participava de uma prova no rodeio que era muito interessante. Abria-se a porteira e saía o bode. O bode saía correndo desesperado. Aí ela ia com o cavalo atrás. Quando chegava no meio do campo, ela tinha que laçar o bode. Aí ela pegava as 4 patas do bode e amarrava assim, e ele deixava ele de cabeça para baixo. E ela fazia isso todos os dias. Ela treinava várias vezes, todos os dias com o bode. E ela era uma pessoa muito boa no laço, sim, para laçar o bode. Aí um dia, na fazenda, aconteceu isso. O pastor Alan Taylor falou: a porteira estava treinando, ela não estava fazendo o treino dela. Então abriu-se a porteira, o bode saiu desesperado, porque ele sempre saía desesperado, correndo. Ele correu. Quando chegou no meio do campo, ele mesmo virou e ficou com as patas para o alto, como se ele tivesse sido laçado. Mas ele não foi laçado, porque a moça não estava lá. Mas ele estava tão acostumado. Aí o que acontece? Deus ministrou esse pastor quando ele viu essa cena. O Espírito Santo falou para ele: é assim que acontece na vida de muitos dos meus filhos. Eles foram tão condicionados a serem laçados pelo inimigo, que mesmo quando eles não estão sendo laçados, eles se rendem. Olha só, porque criou-se um pensamento errado, mesmo na mente instintiva de um animal. Mas só que Deus falou, na mente do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança, também podem ser criados esses tipos de fortalezas. Que fortalezas? Que impedem a pessoa. A pessoa achando: eu nunca vou parar de fumar, eu nunca vou parar de beber, eu nunca vou sair disso. Por quê? Porque o pensamento já ficou na mente, né? Satanás conseguiu encampar na mente aquele pensamento e criou uma fortaleza. Às vezes nós pensamos na fortaleza sempre do externo, vencendo os demônios do lado externo, mas nós temos que vencer essas fortalezas. Eu não estou falando de possessão demoníaca não, tá, irmãos? Eu estou falando de pensamentos errados.
pensamentos que levam a atitudes erradas e que podem até abrir espaço até com a possessão demônica. Então, irmãos, nós temos que vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E como é que nós vamos fazer isso? Quem esteve aqui no domingo passado, nós falamos sobre a palavra. Palavra na estante não renova a mente de ninguém, porque nós temos que deixar a palavra de Deus renovar a nossa mente. Nós temos que começar a pensar em harmonia com a palavra. Então vamos voltar aqui, ó, destruindo Deus e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Todo o nosso entendimento e pensamento tem que ser levado a Cristo. Deixa eu explicar isso para você melhor. Imagine que você está sendo tentado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. Então, a tentação vem como? Uma sugestão do inimigo, um pensamento. Aí o que você vai fazer? Você vai ou aceitar aquele pensamento, aceitar a sugestão do inimigo, ou você vai rejeitar, você vai rechaçar. Quando vem um pensamento negativo, qualquer tipo de pensamento na sua mente, contrário à palavra de Deus, você tem que, na hora, eu não aceito isso. Isso não é de Deus. Esse pensamento não pode glorificar. É como aquela parábola do pássaro, né? O pássaro, ele pode voar ao redor da sua cabeça, mas ele não pode, você não pode deixar ele pousar e fazer ninho na sua cabeça. Então, irmãos, o pensamento vem, a tentação vem. Quando se pensa na área sexual, né? Mas isso é tentação em todos os sentidos, irmãos. Às vezes é uma tentação para você desistir do propósito que Deus colocou no teu coração, para você desistir, né? Até de servir a Deus. Vem um pensamento na mente. Então você tem que rejeitar, você tem que fazer aquele pensamento ser levado cativo, preso em obediência a Cristo. Você tem que fazer aquele pensamento que não obedece a Cristo passar a obedecer. E isso, como que você faz? Usando as armas de Deus. Se você não tem vida de oração, como é que você vai resistir à tentação? Se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida na palavra, você não consegue resistir ao diabo, Deus. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Quando você resiste, quando você leva o seu pensamento, o seu entendimento cativo à obediência de Cristo, o diabo tem que bater e retirar. Então, irmãos, é uma guerra espiritual, irmãos. Irmãos, tem pessoas que estão achando que não é assim. Então, vivendo, né, de forma despreocupada, no sentido de não entender o mundo espiritual, irmãos. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real. Outro dia eu estava falando com a minha esposa. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Porque o físico é passageiro, irmãos. Tudo aqui é passageiro, mas o mundo espiritual é permanente, irmãos. Preste atenção, irmãos. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Aí eu vejo crentes lidando com as coisas espirituais como se fosse algo, né, que não está presente. Não, irmãos. E o mundo espiritual, ele influencia no mundo natural. Se você é um crente que não luta da forma certa, os principais, as potestades das trevas têm tido na sua vida um poder que não deveria de ter, uma força que não deveria de ter, irmãos. Então nós temos que usar as armas certas, irmãos. Tem gente que está brigando com pessoas e discute, é a mulher que discute com o marido, é o marido que discute com a mulher, e briga, e discussão. Não, irmãos. A nossa luta, ela é travada no mundo espiritual. Toda vez que você gasta as suas forças lutando de forma errada, é tudo que Satanás quer. Tem gente que está lutando de forma errada. Deus, ele quer que você lute, mas que você lute da forma certa. Pare de lutar com as armas da carne. Use as armas de Deus e as estratégias de Deus. E outra coisa, irmãos, cada batalha é uma batalha. Você está passando uma batalha que
que você não enfrentou ainda. Então peça a Deus a estratégia da batalha, porque Deus vai dar estratégia, o que você tem que fazer, como você tem que agir, e isso você vai descobrir como a estratégia que Deus tem para essa peleja, para essa batalha que você está enfrentando, é na oração. Então, irmãos, vamos lutar da maneira certa, irmãos. Deus, Ele quer te ajudar. As armas dele são poderosas para destruir qualquer fortaleza, as internas e as externas. Aquilo que o inimigo está trabalhando fora ou está trabalhando dentro, para te paralisar. Mas Deus é maior, as armas dele são poderosas. Então vamos ver aqui novamente os 3 versículos e nós vamos colocar em prática. Vamos orar. Porque andando, verso 3, porque andando na carne, não militamos, não lutamos, né, segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo, Deus vai destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus, ao conhecimento do Senhor, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Assim nós vencemos. Assim você luta o bom combate da fé, e bom combate é bom combate mesmo, porque aí você tem a vitória, porque você é mais que vencedor em Cristo, e aí você consegue vencer essa luta que você está travando, seja no casamento, seja na família, seja nas finanças, seja na vida espiritual, em qualquer área. Às vezes Satanás, irmãos, sabe o que ele faz? Ele coloca na pessoa uma frieza espiritual. A pessoa não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de estar se envolvendo com as coisas de Deus. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que lutar contra isso. Ela tem que aceitar, porque uma das coisas que Satanás quer é que você fique num estado de apatia espiritual, porque aí você fica vulnerável a ele. Se você não ora, se você não busca Deus, se você não se consagra, se você não medita na palavra, se você não está tendo comunhão com Deus, você não está se revestindo do Espírito Santo, do poder de Deus, é tudo que Ele quer. Então muitas vezes vem, pastor, isso acontece com o senhor, pastor? Claro, eu sou tão humano quanto você. Às vezes eu tenho que lutar contra a apatia, eu tenho que lutar, contra a frieza, e às vezes essa frieza vem do nada. Você está ali fervoroso, você está buscando a Deus, de repente bate uma frieza, de repente bate aquele sentimento de que você nem de Deus é. Pastor, isso acontece uma tentação, irmãos, e você tem que resistir a isso. O que eu tenho que fazer? Eu sempre faço o seguinte: eu pego a Bíblia, aí eu oro, Jesus me ajuda, me fortalece, me dá ânimo, me dá alegria. Eu falo para Jesus: Jesus, a alegria do Senhor é a minha força, então me fortalece, me alegra o meu coração com a tua presença. Aí eu vou buscando, até Deus me dar a presença dele. Aí Deus me renova. Então, irmãos, são lutas espirituais que nós passamos, irmãos. E eu repreendo o inimigo. Muitas vezes o inimigo, às vezes você não percebe, mas ele está ali, querendo travar a sua vida espiritual. Eu falo: você está repreendido, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, você não tem poder sobre a minha vida. Então, irmãos, é uma luta, mas só que muitas vezes tem pessoas que se entregam. Então não faça isso, não se entrega não, se entrega a Deus, isso sim, se entregue na presença de Deus, vença isso. Eu não sei o que você está enfrentando luta, às vezes a luta vem de tudo quanto é lado, mas use as armas de Deus, amém? Fique de pé que nós vamos orar. A gente alongou um pouquinho aqui na palavra, irmãos, mas precisava dessa palavra, irmãos, amém? Mas vamos orar aqui com fé, vamos adorar. Usa as armas certas, as armas de Deus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Queremos usar as armas do Senhor, Senhor. Não podemos vencer as fortalezas do inimigo nos utilizando de armas carnais, de estratégias carnais. Precisamos da tua estratégia, da tua sabedoria, da tua direção, Senhor, da tua unção. Senhor, precisamos, Senhor, estar
na oração, no jejum. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, firmados nas promessas, firmados na palavra. Nós travamos uma guerra invisível, mas real. Mas o Deus invisível e real, Todo-Poderoso, está conosco para te dar vitória, e nele somos mais que vitoriosos. Se firme na palavra, se firme nas promessas. Você vai vencer essa luta, você vai vencer essa batalha que você tem enfrentado. Parece que o inimigo vai prevalecer, parece que ele vai triunfar, mas ele não vai triunfar não. Deus é contigo, Deus é na sua vida, e Ele te dá armas espirituais poderosas, e você vai ter vitória. Nessa batalha você vai ter vitória. Adore o Senhor. O louvor também é algo que Deus usa para nos dar vitória. O louvor alegra o coração de Deus. O louvor e a adoração alegra o coração do Senhor, mas também é tormento para o inimigo. Quando você louva, você alegra o coração de Deus, mas o inimigo é atormentado,
Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar aqui na igreja. Toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos encerrar aqui com os irmãos de casa. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, pelas bênçãos, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Coloque a sua mão assim, na posição de receber desta bênção. E repita comigo: que o amor do Pai, que a graça do Filho e a doce consolação e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para todos sempre. Você que crê, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.